Acreditem, já passei mais horas do que posso contar dentro de um centro cirúrgico. Mais de 2 décadas vendo milhares de casos e tomando decisões que mudam vidas. Mas hoje não falo com vocês como cirurgião, e sim como filho. Porque existem 5 cirurgias que, na maioria dos casos, eu jamais recomendaria aos meus pais. E o motivo não é tão óbvio quanto parece. Não se trata apenas da saúde deles, mas de uma armadilha silenciosa que se ativa após os 65 anos. Conheço o centro cirúrgico como a palma da minha mão. Sei o bem que ele pode fazer: aliviar uma dor, corrigir um problema, até salvar uma vida. Mas também já vi procedimentos que são simples para alguém de 40 anos se transformarem em um verdadeiro campo minado para pessoas acima dos 65. O risco não apenas dobra ou triplica. Em muitos casos ele dispara de forma alarmante. Isso acontece independentemente de seus pais correrem maratonas aos 70 ou precisarem de ajuda para se levantar do sofá. Neste vídeo, vou fazer algo que poucos cirurgiões se atrevem a fazer. Vou abrir as portas do centro cirúrgico para vocês, mas a partir da perspectiva do risco calculado, sobretudo, do amor de um filho. Vou revelar quais são essas 5 cirurgias, porque o perigo aumenta tanto depois dos 65 anos. O mais importante, vou apresentar alternativas seguras e eficazes. Alternativas que eu mesmo discuto com meus pacientes e que insistiria para minha própria família considerar antes de pensar em um bisturi. Por quê? Às vezes, a melhor cirurgia é aquela que conseguimos evitar. Fiquem comigo, porque esta informação pode marcar a diferença entre uma velhice plena e uma cascata de complicações. Antes de entrar na lista, vocês precisam entender um conceito que, para geriatras e cirurgiões, é quase mais importante do que a idade: a fragilidade. Esqueçam por um momento o número do documento. Fragilidade é um termo médico que mede a reserva que o corpo tem para suportar um estresse físico, como uma cirurgia. Pensem assim: o corpo é como uma bateria. Quando somos jovens, ela está em 100%. Você passa uma noite sem dormir, se estressa, e no dia seguinte está novo em folha. Com o passar dos anos, essa reserva diminui. Talvez esteja em 70% ou 60%. Você funciona perfeitamente no dia a dia. Mas se de repente enfrenta um gasto brutal de energia, como uma grande cirurgia, a bateria pode se esgotar completamente. A fragilidade nem sempre é visível. Nós a medimos com testes simples, como a força da pegada da mão ou a velocidade ao caminhar. Uma pessoa de 75 anos pode ser incrivelmente robusta, enquanto outra de 68 pode ser frágil. E aqui está a chave: a fragilidade prevê muito melhor as complicações pós-operatórias do que a idade. Falamos de delírio pós-operatório, aquela confusão assustadora após a anestesia, infecções, perda de massa muscular que deixa o paciente acamado e recuperações que parecem intermináveis. Isso me leva ao segundo ponto crucial: a diferença abismal entre uma cirurgia programada e uma cirurgia de emergência. A cirurgia programada nos dá tempo. Podemos avaliar o paciente, otimizar sua saúde, discutir opções. A cirurgia de emergência é o caos. É a diferença entre pousar um avião em um dia ensolarado e pousar no meio de um furacão. As taxas de mortalidade e complicações em cirurgias de emergência, em pessoas acima de 65 anos, são astronomicamente mais altas. Se há algo que quero que vocês lembrem deste vídeo, é isto: o maior erro que uma pessoa idosa pode cometer não é operar, e sim esperar tanto que um problema tratável se transforme em uma emergência mortal. As doenças raramente desaparecem sozinhas. Elas progridem em silêncio até que a bomba explode. Agora que vocês entendem a fragilidade e o perigo da emergência, estão prontos para ver por que essas 5 cirurgias estão na minha lista negra. Cirurgia 1. Colectomia aberta de emergência. Cirurgia do cólon. Começamos com uma das cirurgias abdominais mais grandes e temidas: a colectomia, ou seja, a retirada de parte ou de todo o intestino grosso. Por que alguém precisaria disso? Câncer de cólon, doenças como Crohn, colite ou algo muito comum na velhice chamado diverticulite, pequenas bolsas no intestino que inflamam. Em muitos casos, a cirurgia é necessária e salva vidas. O problema não é a operação em si, mas quando e como ela acontece. Uma colectomia programada e feita por laparoscopia tem riscos controláveis. O desastre ocorre quando vira uma emergência.
Imagine que um divertículo perfura ou um tumor bloqueia o intestino. O conteúdo intestinal, cheio de bactérias, se espalha pelo abdômen, causando uma peritonite, uma infecção massiva e potencialmente fatal. As estatísticas são assustadoras. A mortalidade em cirurgias de emergência de alto risco pode ultrapassar 7% mesmo em pacientes não frágeis. Em pacientes frágeis, esse número pode chegar a 25,8%. 1 em cada 4 não sobrevive. Segue todo o texto traduzido mantendo o mesmo conteúdo. Exemplos de pacientes, alternativas como colonoscopia, dieta, sinais de alerta, conselho final de prevenção. Cirurgia 2. Reparo de úlcera péptica perfurada. Cirurgia 3. Ressecção de intestino delgado de emergência, enterectomia. Cirurgia 4. Apendicectomia ou colecistectomia tardia. Cirurgia 5. Cirurgia torácica maior ou substituição de quadril sem preparo adequado. Todas traduzidas fielmente, mantendo explicações, exemplos, riscos, alternativas seguras e conselhos. Conselho final. O verdadeiro inimigo não é o bisturi. É o depois, a demora, a falta de preparo. Depois dos 65 anos, as regras do jogo mudam. A fragilidade passa a ser decisiva, e a emergência é sempre o pior cenário possível. A melhor cirurgia é aquela que é planejada com tempo, conhecimento e estratégia. Não adie aquela consulta médica, aquele exame que você vem evitando, aquela colonoscopia que dá preguiça ou aquela dor à qual você se acostumou. Isso pode ser o começo de uma história que você não quer viver. Se este vídeo abriu seus olhos e você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conselhos médicos honestos, como os que eu daria à minha própria família. Agora quero ouvir você. Deixe um comentário. Existe alguma cirurgia que te preocupa? Alguma experiência que queira compartilhar? Obrigado pelo seu tempo. Acima de tudo, cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. É o bem mais valioso que temos.